A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco. Lembrando que estamos aqui para falar mais uma vez sobre a lição do discipulado. E com certeza será bênção para a tua vida e para todos aqueles que estarão assistindo. Nosso site é www.igrejabatistaeulan.com.br www.igrejabatistaeulan.com.br. Você pode estar acessando também no YouTube, na nossa página Igreja Batista Eulan. Ao vivo, sempre no Facebook. Você pode estar entrando aí na sua página mesmo do Facebook, na lupinha, escreva Igreja Batista Eulan, e aí você vai curtir e ativar notificação, e todas as vezes que nós estivermos ao vivo, você vai poder assistir. Lembrando que estamos falando sobre o discipulado, e estamos na lição 1, a Bíblia. Tem muita coisa pela frente, coisa boa. Gostaria que você estivesse aí já participando, em nome de Jesus, estivesse compartilhando. E lembrando que nós temos duas apostilas, Conhecimentos Gerais do Discipulado, e tanto uma como outra, duas apostilas. Possivelmente nós iremos fazer também para revender depois, porque é um material muito rico, foi elaborado por mim na época, graças a Deus que o Senhor nos deu as condições. Então tem muita coisa boa que você vai poder estar acessando, em nome de Jesus. Então vamos lá, discipulado. Como só para recapitular, nós falamos na lição número 1, a Bíblia, o livro de Deus. Nós vimos que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade, seu autor é Deus mesmo, o seu real intérprete é o Espírito Santo, o seu assunto central é o Senhor Jesus. Só estou recapitulando. Antes de Cristo é o Velho Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27 livros. A Bíblia toda contém 66 livros e o capítulo nós falamos que é o número maior e o versículo é o número menor. Só não vou ficar retendo muito, que a gente já falou sobre esse assunto. A Bíblia continua a ser o best-seller, o mais vendido e lido no mundo. E a Bíblia foi escrita em 3 línguas. Parte do Velho Testamento foi escrito em hebraico e parte em aramaico, e a língua dos sírios. O Novo Testamento foi escrito em grego. E a Bíblia foi escrita em 1600 anos por cerca de 40 autores. Agora sim, vamos dar continuidade aonde paramos. Quem é o autor da Bíblia? Quem é o autor da Bíblia? E agora nós vamos ver que a própria Bíblia responde, ok? Você que tem dúvida quem é o autor da Bíblia, a Bíblia mesmo responde. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda escritura é divinamente inspirada. Em algumas versões você vai ver que está escrito lá, toda escritura é divinamente inspirada, como nós estamos vendo aqui, mas em outras versões nós encontramos que a palavra de Deus, ela realmente é inspirada por Deus e é proveitosa para ensinar, para corrigir, para repreender e para instruir em justiça, ok? Então toda a escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e instruir em justiça. Quando a gente se fala de escritura, algumas pessoas pensam até em escritura da casa, não é verdade? Não, mas escritura está se referindo à palavra de Deus. E é divinamente que está se falando de Deus. Divino, de Deus. Inspirada. Então toda escritura é inspirada por Deus. E proveitosa para ensinar. Então para que serve a Bíblia? Para nos ensinar. Ensinar o quê? A vontade de Deus, os propósitos de Deus. Para nos repreender, porque ela nos repreende quando estamos caminhando por caminhos que não agradam a Deus. Para também nos corrigir e para nos instruir em justiça. A Bíblia nos instrui em justiça, a sermos justos. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Nós temos aí, deixa eu só ver aqui a questão do som, se está tudo bem. Ok, o som está bom, isso que é importante.
2 Pedro 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, e eu posso estar aqui pegando os versos da própria Bíblia, para questão de estar mostrando para você, mas eu preferi colocar no computador, que facilita até mesmo na questão da leitura. Mas você pode aí na sua casa pegar a Bíblia, 2 Pedro, que está lá perto de Apocalipse, e ler, como nós encontramos aqui, capítulo 1, versículo 21, que diz assim, como nós estamos vendo aí, ó. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Como eu disse para vocês, as palavras são diferentes, mas o significado é o mesmo. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, para a gente entender quem é o autor da Bíblia, diz aqui que a profecia, ou seja, tudo que está escrito aqui, nunca foi produzido pela vontade do homem. Não foi o homem que decidiu, vou escrever uma página da Bíblia hoje. Não. Você até pode, muitas vezes, escrever a sua história, que é verídica, a história da sua vida. Mas jamais você pode colocar dentro da Bíblia. Por quê? Na vida real da sua vida aconteceu, com certeza. Mas você não pode usar isso para colocá-la na Bíblia. Por quê? Porque o que está aqui foi inspirado por Deus. E o que quer dizer inspirado? Não sei se você já viu, com certeza, talvez na televisão ou pela internet, o barco à vela. O barco à vela é levado pelo vento, ele não tem um motor. E assim foram esses homens levados pelo Espírito Santo a escrever as Escrituras, a escrever a palavra de Deus. Muitos chegam a dizer, mas papel aceita tudo, quantos homens, já passou na mão de tantos homens a Bíblia, como é que eu posso ter a certeza que esta palavra realmente é a palavra de Deus? Aguarde que daqui a pouquinho eu vou te trazer provas concretas que a Bíblia realmente é a palavra de Deus. Mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Deus levou a esses homens a escrever a Bíblia. Jeremias capítulo 26, versículo do 2 ao 4. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize todas as cidades de Judá que vêm adorar na casa do Senhor. Todas as palavras que te mando que lhes fale, não omitas uma só palavra. Dize-lhe, pois, assim diz o Senhor: se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei que pus diante de vós. Então você vê um exemplo aqui, como que Deus usou esses homens, aqui no livro de Jeremias, capítulo 26. Deus chega para Jeremias, assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor, e dize a todas as cidades de Judá que vêm adorar na casa do Senhor todas as palavras que te mandou, que lhe fales. Então Deus chega para Jeremias: Jeremias, pois não, Senhor? Olha, você vai lá no átrio do Senhor e você fala tudo o que eu te falei. Pois não, Senhor? Foi lá, obedeceu e falou. E agora você vai encontrar ainda no capítulo 30 de Jeremias, versículo 2. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: escreve num livro todas as palavras que eu te falei. Então você lembra que Deus fala para Jeremias ir para o átrio, falar para o povo a palavra que ele ordenou. E agora Deus fala para Jeremias: Jeremias, pois não, Senhor? Agora tudo que você falou, você vai escrever num livro. Escreve as minhas palavras num livro. Agora, como é que eu sei que Jeremias obedeceu a voz de Deus escrevendo um livro? Como é que você sabe? Como que podemos confirmar que Jeremias obedeceu a voz de Deus escrevendo um livro? Quando nós lemos o próprio livro de Jeremias. Se você pegar lá no Velho Testamento, você vai ver um livro que se chama Jeremias. Foi o profeta que escreveu e colocou ali o seu nome, Jeremias, ok? O livro de Jeremias. E por isso está registrado. E assim foi com todos os homens inspirados por Deus. Efésios 6,17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então você vê que o apóstolo Paulo
inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo que a Bíblia é comparada com a espada do Espírito. A espada é a arma que usamos para vencer o inimigo. Lembra Jesus vencendo o diabo através da palavra? Está escrito, Satanás, está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aquelas palavras estavam registradas no Velho Testamento e Jesus usa agora, porque é a palavra, para vencer o inimigo. Então é a espada do Espírito. E aqui em Efésios afirma que é a palavra de Deus. Então o que temos em nossas mãos é a palavra de Deus. Fechado, a Bíblia é um simples livro, mas aberto é a boca de Deus falando à humanidade. Deus se revelando ao homem através da sua palavra. 4 coisas que Deus quer que o homem faça com a sua palavra. Preste bem atenção, 4 coisas que Deus quer que o homem faça com a sua palavra. Você já viu, muitas vezes entrou numa casa e ali você encontra muitas vezes a Bíblia aberta. E aquela Bíblia de enfeite. E ali você encontra muitas vezes no Salmo 91, no Salmo 23, escrita. E aquela página fica aberta. Mas as outras páginas todas branquinhas. Por quê? Só fica naqueles 2 capítulos ali. Salmo 23 ou Salmo 91. Deus não deixou a Bíblia para enfeite. Preste bem atenção. Deus não deixou a Bíblia para enfeite. Deixou a Bíblia para que nós façamos 4 coisas com ela. E você precisa observar isso. Vamos lá. A primeira coisa que Deus quer que o homem faça, que o homem leia a sua palavra. Que o homem leia a sua palavra. Isaías 34:16. Buscai no livro do Senhor e lede. Olha o profeta Isaías dizendo: busquem no livro do Senhor e leiam. Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou e o seu espírito mesmo a juntará. Eu ainda quando era jovem, ouvia-se dizer, olha, não leia a Bíblia porque você vai ficar doido, você vai ficar louco. E naquela mentalidade, olha, não pode ler a Bíblia senão você vai ficar doido, nós tivemos a oportunidade na escola de ser presenteado pelo trabalho dos Gideões, que acho que trabalha até hoje, entregando aquelas biblinhas que tem o Novo Testamento e 2 salmos e provérbios, né? Aquela biblinha bem pequenininha. E o que acontece? Nós ganhamos ela. Eu levei para casa e muitas vezes tinha ela em casa, mas como eu ouvi Deus pequeno, não leia a Bíblia, você vai ficar doido, vai ficar louco. Então o que acontece? Eu pegava aquela Bíblia, queria ler e muitas vezes abria ela, lia um versículo rapidinho e fechava. Por quê? Eu ouvi falar que ia ficar louco. Mas olha o que a Bíblia mesmo nos fala e como é importante a gente aprender a palavra. Diz aqui, buscai no livro do Senhor. Qual que é o livro do Senhor? A Bíblia, a palavra de Deus. E ele está dizendo, e lede, leia esta palavra, porque nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou, e o seu espírito mesmo a juntará. Então o que nos chama a atenção é que nós devemos ler a Bíblia sim, porque tudo que está escrito aqui já se cumpriu, está se cumprindo e há de se cumprir. Apocalipse 22, versículo 10. Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia. O que é selar? Quando você pega uma carta, hoje é mais difícil porque usa muito e-mail, usa muito, como diz o outro, a tecnologia. Mas o que é fechar a carta? É quando você coloca no envelope, né? E podemos dizer isso, talvez quando você vai no banco fazer um depósito, e você pega aquele envelope, coloca o dinheiro, e aí tem aquele lacre que você tem que tirar e colar. Isso é fechar. Então, ele está dizendo, aqui a Bíblia, não celes, ou seja, não feche a palavra da profecia deste livro, porque o próximo está o tempo. Então ele está dizendo, não feche este livro, antes medite, antes esteja sempre ouvindo, esteja sempre lendo, porque o tempo está próximo. Lembrando que nós estamos vivendo uma pandemia.
Isto se refere a um dos sinais da vinda de Cristo, que é as pestes, a fome, o caos. E isso estava já predito na palavra de Deus. E muito mais ainda nós temos registrado. Tudo que está aqui já se cumpriu, está se cumprindo e há de se cumprir. Então a ordem de Deus é: não cele as palavras da profecia deste livro. Marcos 16:15. E disse-lhe: ide por todo o mundo. É o Senhor Jesus dando as ordens aos discípulos. Depois ele subiu ao céu, mas ele dando a ordem aos discípulos, que também chegou até nós esta ordem, e a ordem é: ide por todo o mundo. Por todo o mundo, pregando o evangelho. Que evangelho? É as boas novas de salvação. Quais são elas? Jesus é o Salvador. Jesus é o Filho de Deus. Ele morreu para salvar a humanidade. E todo aquele que reconhecer isso e se arrepender e aceitá-lo como Salvador e Senhor será salvo. Porque ele está dizendo: prega o evangelho a toda criatura, sem acepção de pessoas. Pregue-se esta palavra. E como que eu vou pregar? Se eu ficar com a Bíblia fechada? Não posso, eu tenho que ler a palavra para pregar esta palavra. Quem crer nesta palavra e for batizado será salvo, salvação da alma. Mas quem não crer será condenado. Então existe uma condenação. Mas tudo isso se refere ao que Deus quer que o homem leia a sua palavra. Para pregar eu preciso ler. Então leia a Bíblia. Vamos agora. 4 coisas que Deus quer que o homem faça com a sua palavra. Então, que o homem leia a sua palavra é a primeira coisa que nós já falamos. Agora, a segunda coisa que Deus quer que o homem faça com a sua palavra é que o homem receba a sua palavra. Deuteronômio capítulo 11, versículo 28, do versículo 18 ao 20. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Então ele está dizendo: olha, você tem que colocar esta palavra na onde? No coração. Não é no criado mudo, não é na estante, ok? Não é no armário, é para colocar esta palavra no coração. E ele ainda acrescenta: ata-la-eis por sinal. Como que eu posso atar ela como sinal? É isso que eu estou fazendo, ó. Ata-la-eis por sinal. Ele acrescenta aqui: na vossa mão. É isso que nós fazemos quando lemos a Bíblia. E elas vos serão por frontais entre os vossos olhos, ó, frontais entre os vossos olhos. E ensiná-las-ei a vossos filhos. Sim, os nossos filhos são herança do Senhor. E nós temos que ensinar os nossos filhos para que, quando eles crescerem, não venham se desviar desta palavra. É a nossa obrigação. Muitas pessoas pensam que é a igreja, que é a escola bíblica. Tudo bem, realmente faz parte. Mas o dever somos nós, pais, para ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. E como que eu vou ensinar se eu não leio? Como que eu vou ensinar se eu não vivo? Eu preciso, então, me moldar a isto. Falando delas sentado em vossas casas. Então eu tenho que falar a Bíblia, muitas vezes sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ver ficar contando história do Saci Pererê, ver ficar contando da bruxa, contando história de tantas outras coisas. Eu vou contar então a história da Bíblia. Vou contar a respeito de Davi que venceu o gigante Golias, Daniel na cova dos leões. Tem tantas coisas boas na Bíblia que você pode contar ali, os milagres de Jesus para os seus filhos. Você pode sim contar essas histórias lindas. Se você não consegue, hoje a internet também pode te ajudar. Você coloca lá desenhos bíblicos e você vai encontrar uma porção de desenhos bíblicos que você pode sim ensinar aos seus filhos. Ao deitar, ao levantar e escrevê-la eis nos umbrais das vossas casas e nas vossas portas. Tem pessoas que muitas vezes têm aqueles quadros escritos, versículos bíblicos que tem na sua casa, ou muitas vezes até coloca no seu carro, muitas vezes na sua moto, um versículo bíblico: posso todas as coisas daquele que me fortalece, o Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Então isso é importante porque ele está dizendo: escrevê-la-eis nos umbrais de vossas casas e nas vossas portas. Lucas 11, 27 e 28. Ora, quando ele dizia estas coisas, ele quem? Jesus. Certa mulher dentre a multidão levantou a voz e lhe disse: bem-aventurado, ou seja, feliz, o ventre que te trouxe e os peitos em que te amamentaste. Então a Bíblia está nos relatando que uma mulher dentre a multidão se levanta e começa a falar para Jesus: feliz é aquela que te gerou, que te deu de amamentar, aquele que você foi gerado no seu ventre. Estava falando de Maria. Agora imagina, ela fica admirada pelas palavras de Jesus. Eu falo assim, nós que pregamos aqui, muitas pessoas ficam admiradas de ver o conhecimento, a sabedoria que Deus dá a nós e a outros que pregam muito bem. Imagina ouvir da própria boca de Jesus as palavras, como devia ser maravilhoso. E essa mulher então se levanta e fala: bem-aventurada a mulher que te gerou, o ventre que realmente te gerou, os peitos que te amamentaram. Mas Jesus diz agora no versículo 28, mas ele respondeu: antes, olha a palavra, antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a observam. Então Jesus disse o seguinte: Maria foi bem-aventurada? É claro que ela foi. E por que ela foi bem-aventurada? Porque ao ouvir a palavra, e principalmente que ela ia gerar o Filho de Deus, ela disse: cumpra em mim o teu querer. Quando você ouve a palavra de Deus, e você também entende que é a revelação de Deus para a tua vida, e você diz: Senhor, cumpra esta palavra na minha vida, o teu querer e não o meu querer, você também é bem-aventurado, igual Maria foi. Foi Jesus que disse: se ela foi bem-aventurada, você também é bem-aventurado, tão quanto ela foi. Porque ela só foi bem-aventurada porque ela ouviu e observou a palavra. Então, se você ouviu e está ouvindo e observar, você também será bem-aventurado. Vamos agora, 4 coisas que Deus quer que o homem faça com a sua palavra. Olha agora essa ilustração. Senhor, por favor, mostra-me a sua vontade. E possivelmente Jesus ali falando: já mostrei, leia o que? A palavra de Deus, a Bíblia. Então, para a gente entender qual é a vontade de Deus, é lendo a Bíblia, é entendendo o plano de Deus para as nossas vidas. Então, 4 coisas. Primeiro, que o homem leia a sua palavra. Segundo, que o homem receba a sua palavra. E terceiro, que o homem guarde a sua palavra. Vamos agora, Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê. Então você está sendo bem-aventurado agora, porque você está lendo juntamente comigo. Feliz aquele que lê. E bem-aventurado os que ouvem a palavra desta profecia. Você está ouvindo esta palavra desta manhã. Então você também está sendo bem-aventurado. E guardam as coisas que nela estão escritas. Então agora eu preciso guardar, porque o tempo está próximo. Mais uma vez está se falando que o tempo da volta de Cristo, o tempo das coisas finais, está se aproximando. Agora a 4ª coisa, que o homem obedeça a sua palavra. Como eu disse, ler a palavra até podemos fazer, receber a palavra também, tranquilo, guardar já é um pouquinho mais difícil, e obedecer. Todos tropeçam nesse 4º ponto, obedecer a palavra. Olha uma ilustração que temos aqui nessa apostila, muito legal, que eu gostaria de compartilhar com você. Jovem, leia a Bíblia. Acostumado a todo conforto no lar, Marcos estava encontrando dificuldade no colégio interno. Além da disciplina, horário para refeições, arrumação das dependências que ocupava, havia ainda dificuldades mais sérias. Não havia dinheiro que chegasse. Escrevia periodicamente ao pai: mande dinheiro, papai. Quem já fez uma faculdade fora sabe a necessidade que tem, ou um seminário. Eu fiz um seminário fora e realmente não é fácil a necessidade de termos recursos ali até para
não somente a alimentação, a roupa, mas também muitas vezes se você quer comprar um livro, quer comprar alguma coisa que te ajude ali nos estudos. E o pai, então, quando ouvia esse filho dizendo, pai, manda dinheiro, ele dizia, leia a Bíblia, meu filho, respondia o pai. Porque o pai tinha dado uma Bíblia para o filho quando ele foi para a faculdade. E o pai disse, não esqueça de ler a Bíblia. O tempo ia passando e as dificuldades do jovem aumentando. O rapaz estranhava que o pai, sempre tão liberal, agora não lhe mandasse o dinheiro pedido. Só sabia dizer, leia a Bíblia. Papai, preciso desesperadamente de dinheiro. Leia a Bíblia, dizia novamente o pai. Com grande dificuldade, o moço chegou ao período de férias. Seu pai foi buscá-lo de carro e ouviu as lamentações. Tanto que pedi ao Senhor que me mandasse dinheiro, e o Senhor não mandou. Só mandava que eu ler a Bíblia. E a pergunta do pai foi, e você a leu alguma vez? Perguntou o pai. Não, papai, confesso que não li nenhuma vez. Essa é a razão da sua dificuldade. Vá buscar a sua Bíblia. O rapaz obedeceu. Abra, disse novamente o pai. O jovem abriu. Estava repleta de notas de alto valor que o pai ali secretamente tinha colocado. Olha que lição! E isso também é para os nossos dias. Tem riquezas aqui. Nós não podemos deixar de aprender, de buscar na palavra de Deus, porque essa palavra, ela nos alimenta, ela nos fortalece. Agora, que o homem obedeça a sua palavra. Josué, capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Josué foi o sucessor de Moisés. E agora a ordem de Deus é, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Moisés tinha morrido e agora cabia ao Josué assumir a posição do grande líder. E não era fácil. Era para conduzir a grande multidão que tinha saído do Egito, estava ali no deserto 40 anos, a conquistar a terra prometida. Mas Deus fala para Josué, você quer ter a vitória? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. E a mesma coisa você quer vencer nessa pandemia, você quer ter vitória diante das lutas, da dificuldade, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite. Se você tem dificuldade, é por isso que estamos fazendo os estudos bíblicos, os cultos, a live de oração. Então você tem aí coisas maravilhosas que podem edificar a sua fé. Para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. A ordem de Deus é, medita de dia, de noite. Ah, não é só uma vez por semana, não, só no domingo. Não, é para meditar todos os dias na palavra de Deus. Você ter a oportunidade de ler a Bíblia, de estar aí buscando ao Senhor. E não somente isso, mas para fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Quer ser bem-sucedido? Leia a palavra de Deus, porque vai fazer prosperar o teu caminho e você vai ser bem-sucedido. Sabe a orientação que eu dou para todas aquelas pessoas que eu dou discipulado, que têm dificuldade da leitura da Bíblia? Eu oriento o seguinte, você quer ler a Bíblia? Quer realmente fazer um sistema que vai te ajudar? Leia então 3 capítulos por dia da Bíblia. A começar não do Velho Testamento, mas comece do Novo Testamento. E de preferência no primeiro livro do Novo Testamento, que é Mateus. Então você vai pegar o livro de Mateus e você vai ler então uma tarefinha até para você que está aí assistindo a respeito do que Deus está dizendo. Leia a Bíblia. Então você tem a Bíblia em casa? Ah, não tem, pastor, não tem como comprar. Abaixa um aplicativo. Hoje não é mais desculpa. Nós temos vários aplicativos que você pode abaixar aí e a Bíblia no seu celular. Então você lê 3 capítulos por dia. Ah, pastor, eu não consigo ler porque eu não enxergo. Então abaixa um aplicativo de áudio. Ah, não é mais desculpa. Você coloca lá e a pessoa vai ler para você a Bíblia. Então, voltando aqui, você pode começar no livro de Mateus, no Novo Testamento. E você vai ler 3 capítulos por dia. Na minha Bíblia, dá 1,5 folha por dia. É muito para ler por dia? Eu acho que não.
Então apenas uma folha e meia. Só que muitas pessoas, quando vai ler o livro de Mateus, começa no Novo Testamento, e muitas vezes desistem. Por quê? Ali no capítulo 1 você vai encontrar a genealogia de Jesus. Você vai encontrar aquilo que fala de onde realmente Jesus veio, os avós, bisavós, tataravós de Jesus. E você vai encontrar ali no versículo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou Tamar e a Pérez, a Zera, Pérez gerou a Esrom. E aí a pessoa começa a ler, e gerou, não entendi nada. E aí para. Mas ali é a genealogia. Mas se você pegar o versículo 18 do capítulo 1, depois da genealogia, você vai ver o seguinte, olha que coisa linda. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E agora então, a partir daí começa a história de Jesus, é muito linda. O nascimento, os milagres, a infância e a morte também, e a ressurreição de Cristo. E você vai ler Mateus, depois você vai ler Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Já leu os 27 livros do Novo Testamento. Aí você vai lá para o Velho Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, e vai até Malaquias. Olha que coisa linda. Daqui a pouco você está lendo toda a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Então, não se aparte da tua boca o livro desta lei. 4 coisas que Deus quer que o homem faça com a sua palavra. Primeiro, que o homem leia a sua palavra. Segundo, que o homem receba a sua palavra. Terceiro, que o homem guarde a sua palavra. E quarto, que o homem obedeça a sua palavra. E olha essa ilustração aqui. Odeio ficar restrito por esta grade. Tem ali a grade representando o mandamento de Deus, a proteção de Deus. E ali alguém dizendo, espere, não é uma grade, é uma varanda de proteção. Ou seja, do outro lado tem um abismo. Ou seja, a palavra de Deus nos protege se nós obedecermos. Muitas vezes você até pode questionar, mas eu tenho que obedecer essas regras, mas é para a sua própria proteção e salvação. É algo de Deus. Olha Provérbios 19:16. Aquele que guarda o mandamento, guarda a sua alma, mas o que menospreza seus caminhos morrerá. Agora Marcos capítulo 4, versículo do 2 ao 9, nós então temos aí a parábola do semeador. Então lhes ensinava muitas coisas por parábolas. Ele dizia no seu ensino, inclusive eu preguei agora sobre as parábolas de Jesus, falei sobre o semeador no culto de quinta-feira. Se você não assistiu, assista. Se não me engano, é sobre as parábolas de Jesus, a parte 3. Ouvi, eis que o semeador saiu a semear. E aconteceu que quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. Aquilo que eu mencionei, Jesus estava falando para a sua época. E a sua época, ali, Israel é um lugar muito difícil de se plantar. Não é igual aqui no Brasil, que o terreno é fértil. E você vai perceber que o semeador é aquele que semeava. Muitas vezes usava na simplicidade, pegar um embordal e colocar a semente e ia jogando as sementes ali no seu plantio. E uma parte da semente caiu então à beira do caminho. Esse à beira do caminho, lembrando que na época não tinha as estradas que nós temos hoje, os asfaltos. As pessoas eram acostumadas muito a andar a pé, ou mesmo a cavalo, e aí se fazia aquelas trilhas. E muitas vezes, ainda que se passasse o arado, a pessoa era acostumada a passar naquelas trilhas, e ao passar novamente, ela fazia com que aonde foi o arado ficava uma terra firme. E ainda que se jogasse ali a semente, não tinha como penetrar, porque à beira do caminho
ficava exposta, e as aves do céu vinham e comiam esta semente. A outra caiu sobre o solo pedregoso. Lá em Israel é muito assim, onde não havia muita terra, e logo nasceu. Então, essa semente chegou a nascer? Nasceu, mas não tinha terra profunda, porque era uma camada de terra e logo já eram os pedregais. E por não ter terra profunda, saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. Então ela chegou a nascer, mas morreu. E outra caiu entre os espinhos, cresceram. Ela chegou a nascer, chegou a crescer, mas ela cresceu no meio dos espinhos. E a sufocaram, os espinhos sufocaram aquela semente, aquela plantinha. E não deu fruto, ficou infrutífera. Mas outras caíram em boa terra, e vingando e crescendo, davam frutos. E um grão produzia 30, outro 60, o outro 100. E disse-lhe, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então você vai encontrar aqui 4 tipos de solos: a beira do caminho, meio do pedregais, espinhos e a boa terra. Na boa terra, a semente caiu e, segundo ele, chegou a nascer e produziu. É como se você pegasse uma semente aí de laranja e plantasse. Você vai ver que vai dar um pé de laranja. E ali vai dar muita laranja, que vai dar muita semente. Se fosse plantar toda a semente que dá o pé de laranja, olha, teríamos muitas frutas, como abacate, como qualquer tipo de planta. Então a semente em terra boa, ela produz. E lembrando agora, na continuação, para que você entenda a parábola do semeador, agora a explicação. Marcos 4, 14 ao 20. O semeador semeia a palavra, Jesus explicando. O semeador quem é? Sou eu, é você, que irá pregar a palavra de Deus, aquelas pessoas que precisam ouvir. A semente é a palavra de Deus. Jesus disse, a semente é a palavra de Deus. E os 4 tipos de solo são os 4 tipos de coração que a semente vai encontrar. O meu coração, o teu coração, são esses 4 tipos de coração. E os que estão junto do caminho são aquele a quem a palavra é semeada. Mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás. Lembra dos passarinhos? Lembra dos passarinhos? Não parece que era coisa bonitinha, passarinho, mas passarinho representa aqui Satanás, seus demônios. Tendo ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Então você está ouvindo a palavra agora. E muitas vezes, ao terminar esse estudo, vem lá o inimigo, Satanás, e tira essa semente. Como é que ele tira essa semente? Para que você está lendo a Bíblia? Para que está estudando a palavra de Deus? Para que orar? Para que ler a Bíblia? Para com isso. Não perca tempo com essas coisas não. Então ele vem e arranca a semente. Se não é muitas vezes assoprando no teu ouvido, ele vai usar as pessoas, alguém perto de você, para te influenciar a parar de ouvir a palavra. Então cuidado, que o seu coração não seja à beira do caminho. Também, do mesmo modo, aqueles que foram semeados nos lugares pedregosos, são os que ouvindo a palavra, como você está ouvindo a palavra agora, imediatamente com alegria a recebem. Então é aquela pessoa que ouve a palavra como você está ouvindo. E recebe a palavra, a pessoa recebe esta palavra com alegria, porque afinal de contas, a palavra é realmente boa, é a palavra de Deus, e recebe com alegria. Mas olha agora na continuação, mas não tem raiz em si mesmo, porque foi colocada sobre os pedregais, tem um pouquinho de terra e logo os pedregais. Antes são de pouca duração. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então essa pessoa é aquela pessoa que até ouve a palavra, ela se alegra pela palavra, ela até vem para a igreja, até ela canta na igreja, até ela oferta na igreja, ela ali até prega a palavra para outros, mas na hora que vem o problema, a luta, o desespero, o desemprego, o coronavírus, as enfermidades, as desilusões, as frustrações em ver muitas vezes os erros, porque dentro da igreja também você vai ver falhas. E o que acontece? Aquela pessoa, por não ter raiz profunda, morre. Se desvia da presença de Deus, se afasta. Quem sabe você que está ouvindo hoje esta palavra, que um dia se desviou, tinha tudo isso, estava na presença de Deus, mas se afastou.
hoje é tempo de você voltar. Você pode sim ter uma outra chance. Enquanto a vida, a chance de retornar, a chance de buscar o Senhor. Lá em Isaías 55:6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Então que você possa ter isso em mente. Mas agora o outro tipo de solo. Outros ainda são aqueles que foram semeados entre os espinhos. Esses são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e a cobiça de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então é aquela semente que, ao encontrar o solo no meio dos espinhos, ela chega a nascer? Nasce. Mas o que acontece? Ela não produz frutos. Por quê? Porque, como ela nasceu no meio dos espinhos, os espinhos sufocaram. E o que é esses espinhos? É o amor às coisas desta terra. É muitas vezes aquela coisa: eu não tenho tempo para Deus. Eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, e deixa Deus em segundo, terceiro plano. Sendo que a Bíblia diz lá em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas vos serão acrescentadas. E o que acontece? Ela fica infrutífera. Então é aquela pessoa que vem para a igreja, ela até canta, ela até louva, até ela dizima, até ela oferta, mas você vê anos e anos e você não vê frutos na vida dela. Então você não vê transformação. Você vê ela ali na igreja, se diz cristã, mas continua bebendo, continua muitas vezes se drogando, continua na prostituição, continua no adultério, você não vê, continua xingando, continua vivendo uma vida de pecado, como nenhuma mudança. E aí ela está lá, não dá fruto. E Jesus disse: pelos seus frutos o conhecereis. É importante dar fruto, frutos de arrependimento, frutos de amor, de bondade, de misericórdia, como lá em Gálatas 5, versículo 21 e 22. Precisamos buscar esses frutos. E agora, sim, aqueles que caíram em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Aleluia! Aquele aonde a semente encontra uma boa terra vai produzir. E que isso seja de lição para nós. É aquela pessoa que ouve a palavra, que obedece e agora começa assim a ser uma nova criatura. Ela começa a ser transformada, ela começa a ser usada por Deus, ela começa a orar pelas pessoas, ela começa a perdoar, ela começa a ter no coração o sentimento de amor ao próximo, de estar se envolvendo nas coisas de Deus, de estar ali colocando Deus em primeiro plano. Esse é o que está em boa terra. E a pergunta é: a palavra de Deus está sendo pregada hoje. Qual tipo de coração é o seu? Será que o seu coração é à beira do caminho? Será que é o meio dos pedregais? Será que é o meio dos espinhos? Ou é uma boa terra? Espero e eu creio que a vontade de Deus é que o seu coração, o meu coração, seja uma boa terra. Porque a semente é boa. A palavra de Deus está sendo pregada. E com certeza ela vai germinar e vai crescer e vai dar muitos frutos através da sua vida. Amém? E hoje nós iremos ainda falar, para que você entenda, voltando àquilo que eu comecei, vamos encerrar aqui. Pastor, sempre que eu ouço a respeito da Bíblia, a pergunta é: será que a Bíblia é a palavra de Deus? Já passou na mão de tanta gente. Muitas pessoas questionam: será que o que temos hoje não foi mudado, não foi alterado? Porque a papel aceita tudo. Como é que eu posso crer que o que está na Bíblia não foi adulterado, não foi modificado? Então isso sempre foi um problema para todo mundo. Inclusive nós temos aqui um livro, eu até não tenho ele um livro, mas eu acabei fazendo um xerox e tenho ele em minhas mãos. É Werner Keller. E ele escreveu um livro chamado E a Bíblia Tinha Razão. A Bíblia tinha razão. Talvez se você procurar hoje, até pela internet ou até mesmo pela própria livraria evangélica, você vai encontrar. A Bíblia tinha razão. É muito legal
porque era um ateu, ele não cria em Deus, e ele, inclusive, como muitos ateus, muitas pessoas questionam a Bíblia, a veracidade da Bíblia, tinha aquela dúvida: a Bíblia não, você não precisa acreditar nela não, porque ela passou na mão de tanta gente, então o que está aqui em nossas mãos não é verdadeiro e tal. Então sempre houve esses questionamentos. Mas Deus, Ele que é soberano, Ele que sabe todas as coisas, Ele sabia esses questionamentos que viriam. Então o que acontece? Em 1947, presta atenção nessa historinha legal. O Antigo Testamento, ok? E os manuscritos do Mar Morto. Manuscritos de Qumran. Grandes descobertas às margens do Mar Morto. Para você saber, aqui as montanhas de Qumran, lá perto do Mar Morto. Para você saber aonde é o Mar Morto, você vai ver aqui Jerusalém, lá em Israel, e aqui o Mar Morto. Antes do Mar Morto nós temos Rio Jordão. E Qumran fica mais ou menos aqui, não sei se você está conseguindo ver aí, ó, a setinha que eu estou mostrando em vermelho. Montanha de Qumran, logo no comecinho do Mar Morto. Essas montanhas de Qumran. Então o que aconteceu? Saiu à procura aqui de uma cabra e achou um tesouro. É isso aí, saiu à procura de uma cabra e achou um tesouro. Então, como eu disse, em 1947, porque em 1948 Israel se torna nação novamente. Mas em 1947, recentemente, um pastor beduíno da tribo de Tamires saiu à procura de uma das suas cabras que se desgarrara do rebanho, porque ele era um pastor de cabras. E uma das suas cabras se desviou, se apartou do rebanho e ele foi procurar. E se perdera entre as rochas situadas na margem ocidental do Mar Morto. Aquele simples criador de cabras, chamado Muhammad Dib, foi atraído por uma sombra escura e estreita situada em um dos lados de um rochedo. Seria uma caverna? Sim, era uma caverna. Não sei se você consegue ver aqui, ó. Nessas montanhas de Qumran tem várias cavernas. E ele viu essa caverna. Não havia qualquer sinal de vida naquele rochedo, mas o pastor não resistiu à curiosidade e resolveu o interior da caverna. Não era fácil aproximar-se da estreita estrada oculta entre as rochas. Com muita dificuldade, Muhammad Dib conseguiu uma posição que lhe tornou possível jogar uma pedra para o interior daquele lugar misterioso e escuro. Então, lembrando que ele estava procurando a sua cabra, que tinha se desgarrado. E nessa procura ele viu essas cavernas, e agora ele, então, pensando que essa cabra poderia estar lá, ele pensou: se eu jogar uma pedra, a cabra, se ela estiver lá, ela vai sair. E ele joga a pedra. E quando ele joga a pedra, ele ouve um barulho. O barulho que ele ouviu encheu de surpresa e medo. Algo como um vaso de barro se quebrando. Então, olha só, ele joga a pedra e ele observou que o barulho era como se fosse um vaso se quebrando. Um jarro ou um cântaro, por exemplo, e se quebrara lá dentro. Muhammad Dib fugiu. Havia um motivo que justificava o seu medo. A quase 1 quilômetro dali se encontravam as ruínas e o cemitério do antigo mosteiro dos essênios, porque os essênios viviam nessa época ali, possivelmente perto de 70 depois de Cristo, eles viviam ali. Vamos agora na continuação. Uma das 3 principais seitas religiosas judaicas e uma das principais seitas judaicas do tempo de Cristo. Aquele mosteiro tinha o nome Khirbet Qumran. Os beduínos árabes do deserto procuravam evitar andar sozinhos naquele lugar, cuja história mergulhava em um passado misterioso e distante. Muhammad Dib, após correr e caminhar muito, aproximou-se de um amigo, também pastor beduíno, e relatou-lhe rapidamente o ocorrido, e ambos voltaram, levando cordas e armas para explorarem o interior da caverna. Lá dentro, o que eles encontraram? Grandes potes de barro, com cerca de 60 centímetros de altura, enfileirados junto à parede, e as bocas de todos eles estavam lacradas. Achamos um tesouro, os dois disseram.
disseram para o outro. Imediatamente trataram de quebrar um daqueles potes para ver o que guardava. Para quem esperava encontrar joias, moedas de ouro ou pedras preciosas, a decepção foi grande. Diante dos olhos daqueles dois homens apareceram rolos de pergaminho, couro de ovelha e papiro, antigo material usado pelos escribas como livro derivado de uma planta que nasce às margens do rio Nilo no Egito. Então, dentro daqueles potes, eles encontraram pergaminhos. E os rolos estavam cuidadosamente envolvidos em panos de linho. Aqueles rudes pastores do deserto jamais poderiam imaginar que estavam contemplando algo que valia mais do que moedas de ouro ou pedras preciosas. Eles estavam diante dos mais antigos documentos da Bíblia, já encontrado nos tempos modernos. Há exatamente 1877 anos, quase 2 milênios, aqueles documentos haviam sido colocados ali no interior daquela caverna. Olha que coisa linda! Pessoas colocaram ali cópias da Bíblia. E para que você entenda, olha agora, os pastores perceberam que naqueles rolos havia muitas coisas escritas, mas não souberam traduzi-las, pois não conheciam aquele idioma. Ao longo da parede havia mais potes de barro e dentro deles os beduínos só encontraram rolos. Quem os teria colocado ali? Aquele material valeria alguma coisa. Frustrado diante do achado, os beduínos resolveram sair da caverna, levando 8 daqueles rolos, os que estavam em melhor estado de conservação, para tentar vendê-los em Jerusalém. Conseguiram fazer com que alguns antiquários se interessassem por eles e os venderam por uma ninharia. Jamais poderia imaginar que um só daqueles manuscritos seria comprado tempo depois por $250 mil. E dentro daqueles pergaminhos estava também partes do rolo do profeta Isaías, que foi escrito 700 anos antes de Cristo. Isaías 40, versículo 8. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Então, resumidamente, por que aqueles pergaminhos estavam lá? Os essênios, que eram os copistas da Bíblia, sabendo que General Tito, 70 anos depois de Cristo, que entrou em Jerusalém, destruiu totalmente Jerusalém, não ficou pedra sobre pedra que não foi derribada, e isso foi escrito, foi predito pelo próprio Cristo, que não ficaria pedra sobre pedra. Eles, sabendo dessa situação, eles então levam os pergaminhos, que poderiam com certeza ser destruídos, e levam para esse lugar que ninguém poderia chegar, e realmente demorou 1877 anos para ser encontrado. Olha só a perfeição de Deus. E lembrando que o papel por si só deteriora, aquela coisa toda, mas como era um lugar seco, foi preservado. Deus tinha um propósito em tudo isso. Os manuscritos do Mar Morto, nas montanhas de Qumran. Então, só para a gente entender, vamos supor o exemplo, o que se tinha de mais concreto das escrituras, porque lembrando que como o papel se deteriora, mesmo as originais da Bíblia, muitas delas já não existem mais, e só temos cópias. E um exemplo aí, o livro de Isaías, 400 anos depois de Cristo, o que tinha-se o original dessa cópia, até hoje ali registrada. E antes de 400 de Cristo, havia-se a pergunta, mas será que não mudou alguma coisa nesses 400 anos? E agora encontra-se um manuscrito que era uma cópia, possivelmente de 400 anos antes de Cristo. Então, o que tinha era 400 depois de Cristo, e agora uma que se achou antes de Cristo. Então, uma diferença de quase 800 anos a diferença. E aí sim, principalmente os ateus disseram, agora nós vamos mostrar que a Bíblia, ela não deve ter crédito. Então, pegou o que tinha-se, ali de 400 depois de Cristo, e agora pegou o que se achou de 400 anos antes de Cristo, cópias. E quando foram colocar ali o material um junto com o outro, para surpresa de muitos, não se tinha uma vírgula sequer fora do lugar. Tiver alguma coisa pequena, que não é algo assim que venha dar descrédito à palavra. E aí sim esse ateu, ele se converte.
E ele escreve então esse livro. E a Bíblia tinha razão. Olha que coisa linda. Então que você e eu possamos entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra não passará. Deus sabe de todas as coisas e Ele tem cuidado de nós. Nós vamos orar agora e lembrando que amanhã nós iremos falar sobre um questionário da Bíblia. Tem coisa boa pela frente em nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, na autoridade que é no nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por aqueles que estão conosco aprendendo a Tua palavra. Que não somente essas pessoas que estão aí, mas muito mais, venham estar acessando e aprendendo sobre a Bíblia, que é a palavra de Deus. Que através desse estudo muitos possam tirar as dúvidas e serem fortalecidos pela fé. Que o Espírito Santo venha cuidar, Senhor, e nos ajudar a entender e compreender os teus propósitos. Caia por terra toda a cegueira espiritual, caia por terra, Senhor, tudo aquilo que possa impedir desta pessoa compreender o teu querer. E que verdadeiramente o coração dela não seja nem à beira do caminho, nem pedregais, nem espinhos, mas que seja uma boa terra. Porque a semente foi pregada hoje, foi lançada, e agora, Senhor, se o coração for uma boa terra, vai germinar e vai crescer e vai dar muitos frutos para a tua glória. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você e amanhã novamente, lembrando que é de segunda a sexta, das 10 às 11 da manhã. Um abraço no seu coração, fique com Deus, na paz do Senhor. Amém e amém.